Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Ao nosso Deus seja toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém? No Salmo 7, a partir do versículo 10, fala assim: o meu escudo está com Deus que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, ele afiará sua espada. Já tem armado, o seu arco está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao Deus Altíssimo. Amém? Então, o homem pensa, que fazendo todo mal, praticando todo tipo, de maldade, de injustiça, não vai haver, não tem vida eterna. Deus não está vendo, Deus não está nem aí, mas Deus fala que ele já aparelhou o seu arco, já está tudo preparado, para fazer justiça nessa terra, amém? Vamos estar em oração, pela irmã Genira, Isaías, pela Benê, Maria Nilza, Ruth, pela Helenice, que sempre está entrando, pelo Felipe com um tumor na cabeça, a nossa turma da Senador, beijão para vocês, logo estaremos juntos, pela Aliane, que pediu oração pelo Edivaldo, José Rique, Paloma, Dalvan, que está com pedra na vesícula, A Aliane pediu oração pela família inteira. Vamos estar colocando a nossa família e todos que entrarem na live, que sejam visitados pelo Espírito Santo, que recebam a porção dobrada do Espírito, que sejam abençoados em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome que nós possamos imaginar. Louvado, exaltado, reconhecido, conhecido seja o Senhor entre as nações, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, traz revelação aos corações, Senhor, que estão sedentos, que estão buscando a tua face, que estão, Senhor, ó Deus, realmente, Senhor, querendo, ó Deus, uma mudança e uma transformação de vida. Abençoa as famílias. Boa tarde, Maria Nilza Colim, já coloquei seu nome em oração, viu? Senhor, abençoa, Senhor, ó Deus, as famílias. Ó Pai, traz a salvação que o Senhor veio trazer na cruz do Calvário. Senhor, abençoa a saúde de cada um, Pai. Ó Deus, ainda, Senhor, que uns tratem os outros melhor, de uma forma melhor. Ó Pai, traz, Senhor, saúde. Senhor, toda a saúde de Isaías 53, que o Senhor tomou e carregou lá na cruz do Calvário, as dores, as enfermidades, pelas suas machucaduras, nós profetizamos e recebemos a cura. Em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, o melhor remédio que existe no universo, pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja, Senhor, transformação nos lares, nas vidas. Em nome do Senhor, ó Pai, abençoa a situação financeira de cada um. Senhor, ó Deus, que o teu povo tenha um sustento necessário para tudo que precisa, Pai. Em nome de Jesus, abre portas abençoadas. A tua palavra diz que, Senhor, que pela obediência, ó Deus, o povo seria cabeça e não cauda. Pela obediência, as bênçãos correriam atrás de nós e nos alcançariam. Senhor, e nós clamamos, nós declaramos, nós profetizamos a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. Abençoa, Senhor, a cada um. Ó Deus, abençoa, visita aqueles que estão enlutados. Em nome de Jesus, nós te pedimos o consolo do teu Espírito. Aqueles que estão no leito de enfermidade, visita nas UTIs. Visita, Senhor, o Felipe de forma especial. Nós te pedimos, Senhor,
Toca com a tua mão santa naquele tumor, Pai, que ele desapareça em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Senhor, eu coloquei a toda a família da Aliane, a vida da Aliane, Senhor, Edivaldo, José Rique, a Paloma, a Dalvane, com pedra na vesícula. Senhor, tu tens poder de implodir essa pedra. Senhor, abençoa toda essa família, a família da Maria Nilza Colim, a família da Helenice. Senhor, cuida de cada uma delas, Pai, com os teus cuidados paternais, da irmã Geniro, Isaías, todos que entrarem nessa live, sejam abençoados, sejam protegidos. Senhor, recebam crescimento na palavra, no conhecimento do Senhor. Nós te pedimos, fala conosco de uma forma especial nessa tarde, que a tua palavra não volte vazia, mas que ela produza o propósito para o qual o Senhor envia. Em nome de Jesus, que nós sejamos, Senhor, semeadores da tua palavra, que nós possamos, Senhor, alcançar as vidas que o Senhor coloca, Senhor, próximos de nós, que nós não percamos a oportunidade de falar do teu amor. Abençoa as nossas crianças, protege, Pai. Não permita, Senhor, que a malignidade adentre na nossa nação. Continue, Senhor, ó Deus, maltratando, judiando das crianças. Senhor, olha pelas mulheres, Senhor, que são maltratadas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, faz justiça na nossa nação. Senhor, olha, Senhor, para toda injustiça social. Ó Deus, coloca a tua mão santa e poderosa, cuida do nosso Brasil. Senhor, ó Deus, o Senhor começou uma obra aqui, que essa obra prossiga, Pai, que haja limpeza nessa nação, que tudo que está encoberto venha a ser revelado, venha à luz. Ó Deus, traz um governo de justiça, Senhor, de equidade. O Senhor, coloca homens tementes ao teu nome, que te conheçam. Senhor, que preservem os princípios da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa Israel com salvação. Visita os países em guerra, porque a tua palavra fala que o Senhor faz cessar a guerra até o fim da terra. Senhor, manifesta a tua glória nesta terra. Senhor, ó Deus, no princípio a terra era sem forma e vazia. E quando o Senhor declarou que haja luz, Senhor, o caos foi transformado. E nós te pedimos que haja luz na mente, no entendimento das pessoas, que haja luz nas famílias, haja salvação. Senhor, levanta uma igreja forte e ativa que faça proezas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Em Hebreus 13:8, Jesus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Jesus está no nosso passado, esteve no nosso passado, ele cura as nossas feridas, né? Ele está no presente com cada luta, cada dificuldade que nós passamos. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? E ele também está no nosso futuro, preparando todas as coisas para quando nós chegarmos lá, né, nós possamos receber tudo que Deus tem preparado, as bênçãos, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos compartilhar sobre a parábola do semeador, né? Então a parábola era uma narrativa, né, que Jesus usava para transmitir uma verdade moral, e ele geralmente comparava com coisas que as pessoas conheciam, né? Só que ele falava em parábolas para que aqueles que estavam lá só por causa das bênçãos não entendessem, né? Então, porque se Deus não abriu o nosso coração, até hoje eu me lembro que eu não entendia a Bíblia. Para mim a Bíblia era um livro comum, era uma história assim que não tinha vida na minha vida, né? Mas eu lembro até hoje quando Deus abriu o meu entendimento para compreender a palavra, né? E quando nós lemos e não entendemos, nós podemos pedir, né? Senhor, abre o meu entendimento, porque a palavra de Deus, cada dia, muito boa tarde, Noê, minha querida, a palavra de Deus, cada dia Deus fala de uma forma que nós precisamos ouvir, né? Então, quando nós estamos lendo a palavra, nós podemos falar, Senhor, fala ao meu coração o que o Senhor quer falar nessa tarde, o que o Senhor quer transformar na minha vida, né? O que a tua palavra, né, quer fazer, porque Deus fala que a palavra de Deus. Boa tarde, Noêmia, na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que essa paz entre na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, amém?
Porque a palavra de Deus, Deus fala, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, né? Assim como a neve e a chuva saem, às vezes pega um fiozinho de cabelo no nariz, coça. Assim como a neve e a chuva têm um propósito, né, de fertilizar a terra, de umedecer a planta para que ela produza, né, semente, fruto, flores, frutos, assim a palavra de Deus, se nós permitirmos, ela entra no nosso coração e ela produz algo novo todos os dias, e é isso que Deus quer. Ele sabe as lutas, as dificuldades, tudo que nós passamos, e Ele envia uma palavra que nos sustenta naquela situação, né? Então a parábola do semeador está em Mateus 13, em Marcos 4, do 1 ao 9, amém? Então, Jesus estava no barco, né? Ele estava no barco e tinha uma multidão na praia. Eu creio que ele se colocava assim a favor do vento, porque lá não tinha microfone, né? Não tinha amplificador. E era uma multidão, às vezes de 5.000, 3.000, 2.000 homens, pessoas, né, que ouviam a palavra. Então eu creio que ele se colocava assim, de uma forma que o vento ajudava a propagar a voz dele, né? E fala que Jesus estava no barco e havia uma grande multidão, né, na areia, ouvindo Jesus falar, porque as palavras dele não eram palavras comuns, eram palavras que traziam ensinamento, é uma palavra que traz vida, é uma palavra que traz transformação, né? Então a parábola do semeador, né, é o começo do reino, né? Onde nós temos o semeador, que é Jesus, e depois ele comissionou os discípulos e todos nós a semear, né? Assim como nós recebemos um dia a semente no nosso coração, e glória a Deus, né? Que o nosso coração estava aberto, nós recebemos a palavra, nascemos de novo, aceitamos Jesus como nosso único suficiente. Já orei, viu, querida? Já orei. No comecinho da oração, já orei, viu, Dalvane? Já orei por você e toda a sua família. E vou continuar orando assim no particular, tá bom? Orei sim, tá bom? Logo no começo da live eu coloquei você e a sua família em oração. E pode crer, toma posse que Jesus te visitou, e se a gente vai buscando de todo o coração, pela oração, as mãos do Senhor se movem e a nossa situação é transformada, né? De acordo com nós vamos mudando as atitudes, vamos buscando ao Senhor, vamos lendo a palavra e tomando posse, né? Buscando ao Senhor de todo o coração. Jesus nunca despedia ninguém de mão vazia, né? Ele, quando precisava de salvação, ele vinha com salvação. Quando era cura, ele vinha com cura, né? Jesus sempre, ele fazia alguma coisa especial, e onde tem 2 ou mais reunidos no nome dele, ele está presente, né? Então agora Deus nos comissionou para sermos esses semeadores, né? E ele fala, né, que o semeador saiu a semear. Então existem, né, o solo aqui representa o tipo de coração diferente, né? E a semente é a palavra de Deus. O resultado do plantio, né, é cada tipo de solo que vai definir o que aconteceu com a semente, né? Então a primeira, existem lições importantes nessa palavra, né? A semente é a palavra de Deus. Então o semeador aqui era Jesus, agora e depois os discípulos, e agora nós somos comissionados. Os solos são os tipos dos corações das pessoas, né? Então a semente do evangelho alcança diferentes resultados distintos, né, de cada um deles. O tipo de solo determina o que acontece com a semente, né? Então, algumas pessoas têm o coração insensível, que não corresponde ao convite, né? Jesus falou para convidar
as pessoas para a grande ceia. Então ele convidou o primeiro que foi convidado, ele falou assim: eu comprei um campo e vou ver o campo. A ceia era de noite, como é que ia ver o campo de noite? É de dia, né? É uma desculpa esfarrapada. Depois o outro falou assim: eu comprei uma junta de bois, vou testar a junta de boi. Vai testar a junta de boi de noite? Aí o outro fala assim: eu me casei, não posso ir. Por que não pode? Leva a esposa, né? Ainda mais uma ceia. E todo mundo deu uma desculpa esfarrapada e ninguém quis participar da ceia, né? Mas Jesus nos convida, né? Ele convida cada um de nós, amém? Então, Jesus saiu de casa naquele dia e estava ensinando, né? E eles falou muitas coisas por parábola. Geralmente, Jesus falava, né? Ele usava os peixes, as plantas, as coisas que faziam parte do dia a dia das pessoas, né? Aí ele fala assim: eis que o semeador saiu a semear. Um dia eu saí para pregar o evangelho e eu escutei bem o Senhor falar: o semeador saiu a semear, né? Porque nós somos os semeadores da palavra. Nós temos a palavra no nosso coração. Essa palavra surtiu efeito na nossa vida. Agora nós precisamos falar: Senhor, cria oportunidade para eu falar da tua palavra. Outro dia eu fui numa loja, né? Eu gosto de passear lá no centro de sábado e eu gosto de ver aquela loja que tem umas roupas assim bonitas. Aí eu comecei a falar para o rapaz: Jesus te ama. Ele falou assim: eu sou muçulmano. Eu sou muçulmano, né? E eu sei, Jesus é um profeta. Então as pessoas têm uma ideia errada, né? Tem gente que acha que Jesus é um profeta. Muitos achavam que Jesus só era um mestre, né? Mas o Senhor é rei, sacerdote e profeta. Ele é filho de Deus, né? E ele é Deus, ele é da mesma natureza do Pai, porque ele saiu do Pai, assim como o Espírito Santo também é Deus, né? No princípio, João 1:1, era o verbo, era a palavra estava na boca do Pai, essa palavra era Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo recebeu um corpo humano e se fez homem, mas ele é Deus, né? Então esse rapaz falou: nossa, eu sou muçulmano. Eu falei: pronto, Jesus, agora o que eu vou falar para ele? Aí eu me lembrei, né, sobre uma palavra que eu preguei de Lázaro, né? E até o terceiro dia tinha uma doença que a pessoa podia ressuscitar, né? Então, por isso que Jesus demorou 4 dias, porque o Evangelho de João foi escrito para provar para os judeus que ele é Deus. Então, ele tinha que demorar 4 dias, porque 4 dias nunca houve. Eu talvez até tenha pessoas porque a minha mãe contava que na Polônia, às vezes eles abriam o caixão, estava todo arranhado, porque a pessoa acho que passou por aquela doença. Eu até esqueci o nome, é que eu não ia falar sobre isso, né? Então a pessoa ficava como morta, né? Não tinha não tinha respiração, e naquela época acho que era mais difícil detectar verdadeiramente, né? E enterrava a pessoa, por isso que acho que vela, né? A pessoa. Mas no 4º dia só Deus pode ressuscitar. Então eu falei para ele, falei assim: olha, você já viu morto de 4 dias ressuscitar? No Evangelho de João, né? Jesus demorou 4 dias para ir até lá o encontro de Lázaro, porque ele ressuscitou. Ele tem poder de dar vida. Ele ressuscitou Lázaro, morto de 4 dias e nem fedia, né? Ele fez um milagre completo para provar que ele tem poder sobre a vida, que ele é Deus. Falei assim, dei um pouco o meu testemunho, né? Eu falei assim: Senhor, agora é com o Senhor, né? Convence ele, trabalha nesse coração. Não permita que o diabo roube a palavra. Eu falei: não, religião não salva ninguém. É só Jesus Cristo, que é o Salvador ungido pelo Pai, que nos leva até o Pai, né? Então, voltando para a nossa parábola do semeador, né? Quando o semeador saiu com aquele monte de semente, ele não ficou olhando onde que ele jogava. Ele foi jogando pelo caminho, né? E uma parte caiu à beira do caminho. E são as pessoas que ouvem, mas não escutam. Como o irmão falava, escuta por aqui, sai por aqui, né? A gente tem que escutar e deixar a palavra cair no coração e surtir efeito, né?
Entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Quem quiser que conte outra. Então, aí, por quê? É o coração duro, né? O coração que ouve, mas não escuta, não recebe a palavra, né? E fala assim que como caiu à beira do caminho, a semente ficou exposta. Então, o que aconteceu? As aves foram lá e comeram aquela semente. E as aves aqui tipifica o inimigo. E quantas pessoas que a gente já falou de Jesus, né? Que só ele salva, que nós temos que nos arrepender, porque religião é conveniente, não precisa mudar de vida, não precisa se arrepender. Entra e sai e fica da mesma maneira, né? Mas o cristianismo é um novo nascimento, é nascer da água e do Espírito, nascer para Deus, ter uma nova vida, né? E Jesus sabia que muitas pessoas seguiam só por causa de milagre, porque elas ouviam que Jesus fazia milagre, então elas iam atrás de milagres, né? Aí caiu num solo infértil, né? Nesse momento, Jesus estava passando por muita perseguição e ele sabia que logo ele ia ser crucificado, né? Então, há uma interação do agir do diabo e da pessoa, né? Quando a pessoa não permite, Deus não arromba o coração, Deus não transforma, né? Lá no Jardim do Éden, Deus falava tanto com Adão e Eva, eles tinham tanta intimidade com Deus, e no fim Eva acabou dando ouvidos ao diabo, né? Tinha tanto fruto para comer, mas só um que não podia. E a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal não tinha semente, né? Mas ela resolveu, ela escolheu dar ouvidos ao inimigo, né? Em 2 Coríntios 4, 3 e 4, fala assim, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, porque a oportunidade, Jesus veio para que todos se salvem, mas nem todos querem a salvação, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Então, não adianta falar. Tem pessoas que não têm o coração fechado, então você fala, não adianta nada, né? Porque o Deus desse século, quem é o Deus desse século? É o mamão, é o dinheiro. Quando a pessoa tem dinheiro, às vezes tem uma vida social, tem um monte de coisa, ela acha que ela não precisa de Deus, e acha que o caixão tem gaveta, né? E continua, né? Continua nos prazeres do mundo, nas coisas do mundo, né? E o diabo cegou a mente, ele tem poder de cegar o entendimento, elas não entendem, né? Para que a luz do evangelho não resplandeça, né? A luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus veio manifestar Deus aqui na terra, né? Quando Tomé falou, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus falou, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me tendes crido. Quem vê a mim, vê ao Pai, né? Jesus veio manifestar o Pai aqui na terra, né? Depois caiu no solo pedregoso. Então, havia um caminho lá em Israel que muita gente pisava, e aquilo se tornou um solo batido, né? Um solo duro, que podia cair semente ali, mas não tinha como penetrar, né? Então, o que acontece é como você vê, às vezes, uma camada de terra numa pedra, então a semente caiu ali, enquanto tinha um pouquinho de terra, ela começou a nascer, mas quando a raiz procurou terra, encontrou pedra, né? Não encontrou terra. Então, o que aconteceu? Morre logo, só vem um pouco de luta, de tribulação, não dura muito tempo, né? Quando vem o sol, e muitas vezes as pessoas pregam o evangelho errado, acha que se convertendo, né? Aceitando Jesus, os problemas vão acabar. Não vão acabar, né? O caminho é estreito, não tem reforma, mas o que acontece? Agora Jesus não está fora da nossa vida, agora ele está dentro, e mesmo que nós tenhamos lutas, provações, dificuldades, ele prometeu, eis que estou convosco, e é ele que nos garante, nos dá a vitória, nos dá força.
Ele nos renova a cada manhã, ele fala que as misericórdias são novinhas, então nós temos que tomar posse. Eu sou filho, né? Agora eu não sou só a criação, mas eu sou filha, né? E eu sei que o Senhor está comigo nessa luta, e quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós confiamos nele, mais nós temos a nossa fé exercitada, mais nós vemos a atuação do Espírito Santo na nossa vida, amém? Então, o sol, né? O sol, a luta, a dificuldade vem e a pessoa já se desvia logo, né? E a outra caiu entre espinhos. O que são espinhos? É um coração cheio de coisas do mundo, né? Ah, eu vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. Não, Jesus fala, venha como está, né? Então, é o cuidado desse mundo. Ah, não vou poder fazer isso, aquele outro, mas Deus só vai tirar aquilo que é prejudicial para a nossa vida, que não presta, porque o ser humano perdeu todos os padrões, os valores morais. As mulheres estão aí, às vezes aparecem umas fotos, parece mercadoria, parece aquele boi exposto no açougue, né? O valor delas acha que está no corpo, de mostrar, né? Mostrar tudo, acha que vai chamar atenção. E uma mulher vulgar só vai atrair um homem vulgar, né? Não é verdade? Porque o verdadeiro valor da mulher não está na aparência, em ela chamar atenção pelo corpo, mas está, a mulher virtuosa, fala lá em Provérbios 31, né? Que o valor dela excede a finas joias, a rubis, né? Porque uma mulher virtuosa é uma mulher de qualidade, é uma mulher que ama o marido, cuida do marido, né? É uma mulher que tem valor espiritual para transmitir, né? Ela não é vazia. Então, os prazeres da vida, né? As pessoas, que casa nada, como fala, né? Se tem leite de graça, para que vai comprar vaca? Eu vi um pastor falar isso, achei engraçado, e é verdade, né? Então as pessoas não têm mais compromisso, não querem mais saber de princípio, mas o que acontece? O ser humano está se destruindo, né? Então, a boa terra, né? Mateus 13, 23. Esse é aquele que ouve, compreende a palavra e é frutífero, né? É um solo, Deus enxerga o solo do nosso coração, né? Deus enxerga como é que é o nosso coração. Mas lá deixa eu ver aqui, Isaías, fala assim que a palavra do Senhor é martelo e fogo. Ela tem poder, né, de quebrar as pedras e de queimar os espinhos. Então, o solo bom é aquele, né, o verbo é usado 19 vezes, aquele que escuta, aquele que ouve, aquele que acolhe a palavra, aquele que deixa a palavra entrar no coração, se arrepende dos pecados, né, porque a palavra de Deus traz luz, traz convicção, ela mostra a nossa situação quando a pessoa quer, né. Ouve e escuta, em Romanos 10, 17, fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, toda vez que nós, por isso que é bom ler a Bíblia em voz audível, eu li a Bíblia, dava aquele sono, aí eu li andando, falar assim, eu quero ver, é só burro que dorme em pé, eu quero ver eu dormir agora, aí eu li em voz audível, né, eu cheguei, meu marido estudava inglês, ele me dava todas as fitas cassete, eu gravei o Novo Testamento inteirinho, né, naquelas fitas e escutava, ficava ouvindo, porque naquela época não tinha a Bíblia, né, em áudio. Então, ou talvez tivesse, mas eu também não tinha como, né? Então, eu gravei inteirinho ali, o Novo Testamento, eu ouvia, e a fé vem pelo ouvir, fala, Senhor, eu estou ouvindo a Tua palavra, eu estou acreditando que essa palavra está colocando fé no meu coração, amém? A minha fé está sendo acrescentada, porque o ouvido é a entrada da fé, né? Quando nós damos ouvidos, nós agasalhamos a palavra, o Senhor fala em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e tem várias maneiras de Deus falar, né? Ele fala por parábolas, ele fala através da natureza, ele fala pela palavra de Deus, que é a principal fonte, né, de Deus falar, ele fala em voz audível, eu já ouvi algumas
vezes a voz audível do Senhor não é uma voz assim que a gente escuta, mas é uma voz que cala todas as outras vozes, né? É uma voz que a gente tem certeza que é Deus que está falando, é uma voz que entra no nosso espírito de uma forma sobrenatural, é uma voz que produz alegria no nosso coração, é uma identificação, eu creio, desceu agora, como lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus falava com o ser humano, aquela voz ecoava dentro do coração, produzia vida, produzia alegria pela presença do Criador. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, evita dor de cabeça, né? Evita tomar decisões erradas. Por isso nós temos que sempre consultar o Senhor, ouvir a voz do Senhor e buscar a direção dele para as nossas dificuldades. Amém? Então, quem ouve dá frutos, né? E lá fala, né, que uma semente produziu 30, outra 60 e a outra 100 por um. Olha só, de uma semente produzir 100 frutos. Olha que interessante, né? Eu sempre penso no milho, né? O que você planta, você escolhe, né? E o que você vai colher é muito mais do que você plantou. Se você plantar 1 grão de milho, pode nascer um pé de milho, ou pode dar um monte de espiga, e daquela espiga, se você plantar, vai nascer um milharal, né? Então, de que solo, de que tipo de solo nós somos, né? Quando vem as lutas, nós podemos ou amolecer o coração, buscar a Deus, ou endurecer, né? Então, nós escolhemos. E aí, se nós nos enquadramos nos 3 primeiros tipos, né? Nós ouvimos a palavra, deixamos o diabo roubar, né? Ou nosso coração está endurecido pelas pessoas que pisaram na nossa vida, ou nosso coração ainda está ligado a coisas do mundo, né? As coisas do mundo nos atraem, nos chamam a atenção, tiram a nossa atenção da palavra, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de orar, né? De ficar um tempo diante da palavra lendo, mas a gente às vezes assiste um filme, assiste televisão, fica horas, né? Então, o Senhor é agricultor, Ele pode transformar o nosso coração. Senhor, o meu coração não é daquele que a semente cai na beira e eu deixo o diabo roubar. Senhor, o meu coração não é aquele que tem pedra, né? Eu deixo o Senhor tratar. O meu coração não é aquele que tem espinho. Eu deixei a Tua palavra queimar os espinhos. Senhor, eu sou daquele solo que de uma semente produz 30, mas é uma boa terra. A semente que de uma semente produz 60, né? É uma terra ótima, mas uma semente, uma terra que caiu a semente e produz a 100 por um é uma terra excelente. Então eu até posso permitir que o Espírito Santo melhore a terra do meu coração, amém? Glória a Deus, né? Ele pode, né? Jeremias 23, 29 fala assim: não é a minha palavra como fogo. A palavra de Deus entra como fogo no nosso coração. Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Olha só, a palavra tem poder de quebrar, de queimar os espinhos do nosso coração e de despedaçar as pedras que ainda estão lá, né? Então, qual é o tipo do nosso coração? Nós podemos nos colocar diante de Deus, né? Às vezes eu vejo, assim, os filhos maltratando mãe e pai, falando de uma forma desrespeitosa. Eu falo assim, eles estão encurtando a própria vida, né? Porque não lê a palavra, que aquele que honra pai e mãe prolonga os dias e vai bem, né? E aquilo vai causando mágoa nos corações. Mas, como fala, nós não devemos abrigar nada, né? Muitas vezes as situações que nós passamos são para praticar o perdão, para orar, né, para identificarmos os problemas e orarmos e colocarmos tudo diante do Senhor para que Ele transforme, né? Porque nós não conseguimos mudar as pessoas, mas nós vemos as atitudes, pelas atitudes, né? Pelas respostas. Muita gente pede oração, mas não é capaz de assistir a live inteira, né? Não é capaz de participar da palavra para deixar Deus transformar. Eu não transformo nada. Eu estou ouvindo e o meu coração precisa também de transformação em algumas áreas, né? E todo dia a gente vai se expondo, porque no dia a dia nós vamos sujando o nosso coração, sem perceber a gente fala, olha, eu estava pensando isso, olha, eu fiquei com mágoa disso, eu fiquei com ressentimento disso.
Todo dia nós precisamos, porque a palavra ela nos lava, né? Ela entra no nosso coração, ela mostra o que tem de problema, o que está errado. E se nós deixarmos, ela nos limpa, nos lava, ela ilumina a nossa vida, né? Ela vai no lugar certinho onde precisa de alguma restauração. A palavra de Deus penetra no nosso coração, né? Ela é viva. Pela palavra, Deus criou o universo, criou todas as coisas e tudo se mantém pela palavra de Deus, né? Glória a Deus por isso, né? Em Isaías 6:9 fala assim: por isso falo por parábolas, para que vendo não vejam, não enxerguem, ouvindo não ouçam, nem compreendam, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, né? Porque o coração deste povo está endurecido. Então a gente tem que prestar atenção se as situações não endurecem o nosso coração, as decepções, né? As mágoas, as palavras, às vezes a pessoa não sabe, fala alguma palavra que magoa a gente, fere. Então a gente tem que vigiar tudo isso para não permitir que endureça o nosso coração, né? E ouvindo de mau grado com seus ouvidos, fechou os olhos para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos e compreenda com o coração, porque é com o coração que nós compreendemos a palavra do Senhor. Se converta e eu os cure, né? Então nós podemos pedir: Senhor, deixa a tua palavra entrar no meu coração em forma de remédio, em forma de luz, em forma de cura, em forma de vida, e transforme a cada dia o meu coração à imagem e semelhança do Senhor. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos. Senhor, o Senhor olha e enxerga o nosso coração. O Senhor sabe se é um solo, Senhor, ó Deus, que está endurecido por circunstâncias, se é um solo, Senhor, ó Deus, que ainda tem espinhos, que impede que a tua palavra frutifique. Senhor, que é um solo, ó Deus, onde o nosso coração é bom, mas ele pode se tornar ótimo, de ótimo se tornar melhor a cada dia. Capacita-nos, ajuda-nos a recebermos a cada dia a tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ilumina o nosso viver. Mostra, Senhor, onde é necessário transformação e que nós sejamos transformados a cada dia, a tua imagem e semelhança, para que nós possamos, Senhor, frutificar para o teu reino, para que as pessoas, Senhor, não vejam, Senhor, a nossa velha natureza, mas enxerguem em nós, Senhor, o Senhor, como o Senhor veio manifestar o Pai aqui na terra, que nós possamos manifestar a tua vida, nós possamos manifestar o Senhor, que nós sejamos uma carta viva, onde as pessoas leiam o Evangelho, vejam os princípios do teu reino, que nós sejamos o bom perfume de Cristo, onde nós estivermos, que nós, Senhor, ó Deus, manifestamos a tua presença, a tua graça, a tua unção e o teu poder. Senhor, visita cada coração de forma sobrenatural e que essa palavra, Senhor, traga inspiração para cada dia, Senhor. Nós temos um solo, Senhor, um coração maleável, um coração bom, ótimo e excelente, para que a tua palavra caia, Senhor, e produza, Senhor, muitos frutos para o teu reino, em nome de Jesus, amém, amém? Beijo no teu coração, te amo em Jesus, Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer a luz dele na tua vida, na tua casa, na tua família, te dê graça, unção e poder para vencer no dia a dia, amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor.